O Drex, o Real Digital, como é mais conhecido, é uma CBDC, Central Bank Digital Currency, né, moeda digital do Banco Central. Hoje já temos aí grande parte do dinheiro aí digitalizado. Na verdade, na maioria das vezes o dinheiro ele já não existe mais em grande maioria como papel moedas ou em títulos ou em instituições financeiras de modo geral, corretora, bancos, intermediadores de pagamento. A tecnologia do Pix, ela revolucionou os meios de pagamento no Brasil e ganhou até repercussão global por conta da velocidade instantânea em pagamentos e transferências. E o Drex, ele tem uma robustez para ser ainda mais tecnológico e robusto por conta da tecnologia de corrente de blocos, né, mais conhecido no termo em inglês blockchain, tecnologia, né, que inclusive se tornou aí muito mais conhecida como Bitcoin e outros projetos famosos como Ethereum, Solana, Avalanche, Polkadot. Enfim, essa tecnologia, além da criptografia ser extremamente avançada, né, em termos de segurança, faz transferências, registros em blocos criptográficos. Especificamente no Drex, como ele é centralizado, poderá ser registrado hora, data para quem foi transferido, quem transferiu, onde está a fração especificamente, até mesmo localidade. É um mapeamento completo, basicamente, numa tecnologia que dá aí total controle de quem emite a moeda, no caso, o Banco Central. Significa que, se uma transação for feita de uma maneira ilegal, ela pode ser rastreada, bloqueada ou subtraída através da blockchain onde está rodando o Drex, né, o Real Digital. Cada bloco que é gerado, uma transferência feita, ele é criptografado, né, e tem uma ligação central impedindo que seja alterado, né? Não tem alteração, ou seja, ele é a prova de hacker ou roubo. Afinal, todo esse mapeamento e a centralização, no caso do Drex pertencendo ao Banco Central, pode fazer que o dinheiro volte para a conta, né, ou seja, debitado pelo governo em até mesmo um caso de multa, por exemplo. E quem sabe possibilitar que o governo já debite os impostos anualmente para todos, né, sem precisar de declaração na Receita Federal. Hoje é pelo aplicativo. Porque se o governo já sabe de tudo, tem todas as informações, sabe onde é que está cada R$ 1, né, somado ali, com o Drex as informações vão ser ainda mais automatizadas, né? Decisões também automatizadas. Com isso, acabando até excluindo o uso de contador na maioria dos casos aí. Pelos registros e pelo controle da moeda centralizada, né, em blockchain, se torna também, né, inevitável qualquer atividade ilegal, seja de colarinho branco, o roubo, né, ou até mesmo jogos de azar, jogos ilegais. Isso porque cada real terá informações sobre o mapeamento e podendo ser bloqueado, debitado, como eu falei antes, né? A tecnologia blockchain ela funciona com verificação de blocos, onde o mais recente acaba validando os anteriores e toda essa cadeia vai se tornando inviolável, tá? Sendo o mais simplista possível, pagamentos instantâneos, custo financeiro e energético é quase zero, né? Tanto para bancos, né, terceirizados quanto para governamentais, né? Banco do Brasil, Caixa e tal. O custo é praticamente zero. Então, acaba beneficiando tanto as instituições financeiras, meios de pagamento também, quanto também as empresas e os clientes por conta desse custo reduzido, mas principalmente beneficia o governo também, tá? Agora temos também um outro lado, que o real digital ele será fungível, violável, mapeável, né, rastreável, controlável, bloqueável e pode ser subtraído, né, pelo seu detentor, real detentor, né, quem possui blockchain, ou seja, quem possui o controle da blockchain, da tecnologia por trás. Tá? Nesse caso, o Estado, o governo, tá? O Banco Central. Pensando em liberdade, constitucionalmente é improvável que seja usado, né, o uso dessa ferramenta para meios sombrios, né, que eu vou falar mais para frente como pode ser usado, mas se torna muito fácil, né, o uso também. Só que, por outro lado, torna-se inviável, né, qualquer meio de ilegalidade, principalmente corrupção, dinheiro ilícito, daria para a Polícia Federal, por exemplo, né, ou civil, por, né, dados suficientes para rastrear transferências para determinadas carteiras ou instituições e facilitaria também o combate a inúmeras práticas ilegais, né, e condenáveis, o que é muito bom, né, pensando em segurança pública. Fora que já é pensado, né, em usar essa capacidade para poder a gente não precisar se estressar com declaração de imposto de renda, pagamento de DARF, contador, burocracias, mas indo para essa parte mais complicada, será que só tem vantagem? Então,
Aí é que vem o lado mais complicado dessa tecnologia sendo usado de maneira mais centralizadora. Centralizado significa que existe um órgão, pessoa, instituição, né, uma empresa que controla toda essa cadeia, tá? Nesse caso, de dados, né? Números, no caso, o nosso dinheiro. Tem o poder de ser usado para inviabilizar a ilegalidade e corrupção do nosso país, que é um problema enraizado muito grave aqui, além, lógico, da melhoria para a segurança, mas também pode ser aí usado para uma ferramenta de controle financeiro, tá? Determinando, por exemplo, né, com o que você vai gastar o seu dinheiro e até limitar a zona de uso, né? Caso haja uma nova crise, como já aconteceu ali no passado, fechamento e tal, pode ter aí uma punição, né, de paralisação do dinheiro, ou a pessoa tenha uma punição de não deixar ou se afastar de determinado local através dessas punições, né, uma punição geográfica. Pode ser usado com eficiência como controle social, como acontece já na China nesse caso, né, o chamado score social. E eu não sei se você sabe disso, tá? Mas pessoas de determinados estados na China não podem ir para outras localizações, né, para passar férias ou morar e tal, sem uma explicação do porquê da migração dentro do país. Questão de migração lá dentro é tudo regulado. Tá, você tem que dizer para onde você vai, quanto tempo você vai, o que é que você está fazendo. Isso é um meio de controle de imigração. Isso está na internet, caso haja dúvidas sobre. O fato é que nenhuma inovação vinda do governo traz apenas benefícios. Afinal, sem controle, sem Estado. Uma coisa ela leva a outra. Mas qualquer coisa que possa ser usada para ameaçar a liberdade deve ser questionada. O Drex ele já está rodando em fase de teste já faz algum tempo. Eu acredito que já deve ser implementado no começo do ano que vem, tá? De acordo com o cronograma oficial do Banco Central para essa implementação. Caso haja dúvidas sobre isso, você não vai precisar trocar a moeda, né, ou procurar uma instituição financeira para fazer isso. Isso é algo com o Banco Central e as instituições financeiras. Você nem vai perceber, na verdade. É a maior evolução financeira e ferramenta de controle financeiro, né, do Estado já criado na história fiduciária, basicamente. Blockchain não é só criptografia, tá? Como eu falei antes. É bom sempre tomar cuidado com retóricas políticas, porque o que vai salvar sua vida financeira de verdade é o seu crescimento, quanto você sabe, as suas tomadas de decisões. Não é um entre centenas de messias políticos brasileiros que vivem de promessas e, aliás, até hoje, depois de mais de 500 anos de história do nosso país, nem no período da monarquia, nem no período da república, agora que é bem nova, por sinal, um grupo político conseguiu fazer algo de bom para o crescimento real da riqueza da maior parte da população. Isso nem em termos estatísticos e nem em termos reais, ou seja, aquilo que a gente vê na prática. No Brasil, sempre que o governo oferece algo, existe na outra ponta algo que pode ser usado para benefício próprio. Se não fosse assim, também os governos e estados, né, também não se manteriam por tanto tempo no centro de poder. Todos os indivíduos, eles respondem por motivações, antes mesmo, né, de valores e princípios. Isso não é filosofia, estoicismo, é um fato psicológico da natureza do ser humano. Por isso, quando puxar para um lado político, é bom sempre pesquisar as reais motivações, né, dos políticos, porque ninguém é perfeito, né? Então sempre escapa alguma coisinha, né, ou comentário, decisão por debaixo dos panos, sem querer querendo, e dá para perceber. O que é que você, como cidadão brasileiro, acha disso? Lembrando que existem outras CBDCs, né, já rodando em implementação por outros governos ao redor do mundo. Deixa aí o seu comentário, né, a sua opinião, porque é muito importante a gente discutir sobre isso, ver outras opiniões. Não esqueça de deixar o seu like também. Tanto o comentário quanto os likes ajudam o vídeo a ganhar ou manter a relevância no YouTube. Sem isso, o vídeo ele para as visualizações. Se ainda não for inscrito, se inscreve, porque inscritos têm moral nas indicações de conteúdo e eu consigo ver por aqui quem se inscreveu, beleza? Espero ter agregado com mais informações e insights fora da caixinha e até a próxima, se Deus quiser.